nós vamos falar então, logicamente, esse é o nosso propósito, da palavra de Deus. E eu quero, se você tem a Bíblia em mãos, quero que você abra a tua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias. Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, no verso de número 24. Lamentações 3, 24. Lamentações capítulo 3, versículo de número 24. Está escrito assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Vou ler novamente. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Palavras que o próprio Jeremias dizia e disse a si mesmo, esse versículo, né? Onde ele fala, digo a mim mesmo, a minha porção. O que é a porção? Porção é uma parte que cabe a uma pessoa. Porção é uma parte que cabe a uma pessoa. E esperança é a segunda das três virtudes teológicas ao lado da fé e do amor, simbolizada em uma âncora. Irmãos, onde você coloca a sua confiança, aí também está a sua esperança. Onde você coloca a sua confiança, aí também está a sua esperança. Quantas vezes eu e você colocamos a nossa confiança em alguma coisa ou em alguém e fomos decepcionados? Quantos de nós colocamos a nossa confiança em alguém, a nossa esperança em alguém ou em alguma coisa e fomos decepcionados? Na Bíblia Sagrada existem muitas exortações. Exortações quer dizer orientações, direcionamento. Para quê? Esse direcionamento, ele está nos orientando que devemos colocar a nossa confiança e, consequentemente, a esperança no Senhor. Nós devemos colocar a nossa confiança e esperança no Senhor, porque o Senhor, Ele não nos decepciona. Ele não nos decepciona. Olha, o salmista Davi, ele escreveu no Salmo de número 30, do versículo de número, ou melhor, Salmo de número 37, do versículo 3 ao versículo 5, essas palavras: confie no Senhor. Na sequência ele diz: deleite-se no Senhor. E no versículo 5 ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor. Eu queria inverter um pouco isso aqui. Eu queria ler assim: confie no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, porque você não entrega nada a ninguém se você não confiar. E uma vez que você entregou o seu caminho ao Senhor, se alegre no Senhor. Regozije-se no Senhor. O testemunho que nós ouvimos nessa tarde era de uma pessoa que ele estava desempregado, muito embora aposentado, e ele recebeu uma proposta de emprego. E na entrevista, ele não gostou da oferta, daquilo que lhe foi oferecido. E ele então ficou chateado e falou para a pessoa, falou um monte de coisa para a pessoa. E ele veio no culto, num dos cultos. E nesse culto que ele veio, o pregador estava dizendo na mensagem que o Senhor Deus, Ele nos prova nas coisas pequenas, para ver qual será a nossa reação. E muitas vezes nós, ao invés de abençoarmos as coisas pequenas,
nós as amaldiçoando, tratando com total indiferença. Mas Deus, que é infinito em sabedoria, Ele coloca-nos em determinada situação para sondar o nosso coração, qual vai ser a nossa reação concernente a essa situação. E eu estava dizendo que o pregador estava dizendo que nós não podemos amaldiçoar aquilo com o qual nós iremos trazer o pão para a nossa casa. Nós não podemos amaldiçoar o nosso trabalho, nós não podemos amaldiçoar o nosso patrão, nós não podemos amaldiçoar o nosso salário, não podemos. Sabe por quê? Porque todas as coisas foram feitas por Deus, e sem Deus nada do que foi feito se fez. E todas as coisas foram feitas por Ele e para a glória dEle. Então, as coisas que nos vêm à mão, há uma permissão de Deus. E só que quando nós não agimos dentro do princípio da palavra de Deus, que nos manda dar graça em tudo, porque quando nós damos graça em tudo, o Senhor começa a preparar o nosso coração para alcançar aquilo que realmente nós estamos almejando. Mas quando nós não damos graças a Deus nas pequenas coisas, o Senhor também não nos colocará em outras maiores, porque nós também não iremos dar graças a Deus nas maiores. Não iremos. Então o salmista disse: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá em teu favor. E ele diz: deleite-se no Senhor, e ele atenderá os desejos do seu coração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Olha, o salmista Davi escreveu esse salmo de número 37, mas ele escreveu também um outro salmo, o salmo de número 20. E no salmo de número 20, o salmista Davi, ele diz o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos. Na sequência ele diz: mas nós confiamos em nome do Senhor nosso Deus. Capítulo 20, versículo de número 7. O salmista Davi faz esse pronunciamento, escreve essas palavras, melhor dizendo. Escreve essas palavras. Agora, irmão, no versículo 8, ele mostra a diferença desses dois tipos de pessoas: aquele que confia em carros, em cavalos, e aqueles que fazem menção de confiar no nome do Senhor nosso Deus. Ele diz que aquele que confia em carros e em cavalos, esses caem e não conseguem se levantar. Mas aquele que confia no Senhor, ainda que ele venha a cair, a Bíblia nos fala que o Senhor o levantará e o manterá de pé. Amém? Então veja a diferença. Ele diz no Salmo de número 20, no versículo de número 7, uns confiam em carro e em cavalos. Por que ele faz menção de carros e em cavalos? Existia alguma coisa mais preciosa naquela época do que carro ou cavalos? Existia? Não existia. Não existia. Então ele pegou duas coisas em que as pessoas colocavam a sua confiança e coisas que eram por demais valorosas na época, preciosas na época. Mas ele diz que as pessoas que confiam nisso, elas acabam caindo e não conseguem se levantar. Mas aquele que confia no Senhor e que faz menção de confiar em Deus, esse pode cair, mas a Bíblia fala que o Senhor é quem o levanta e o mantém de pé. Amém? Eu quero, meus irmãos, falar sobre essa diferença
né, dessas duas pessoas. E quero usar um exemplo daqueles que não confiam no Senhor e confiam em outras coisas, e aqueles que confiam no Senhor. No Salmo de número 78, versículo 22, demonstra ali a falta de confiança em Deus. E essa falta de confiança em Deus, ela é declarada através do posicionamento das pessoas. No capítulo, no Salmo 78, versículo 22, está falando com o povo de Deus. Que povo de Deus é esse? O povo que o próprio Deus, usando Moisés, tirou lá da terra do Egito. O Senhor Deus os tira da terra do Egito, e o Senhor Deus então começa a conduzi-los pela liderança de Moisés, passam o Mar Vermelho, e eles entram então no deserto. Irmãos, ninguém, não houve um povo, não houve uma nação que teve tamanhas experiências com Deus do que o povo de Israel no deserto, durante 40 anos. 40 anos de peregrinação. Esses 40 anos de peregrinação, eu creio que Deus, dirigido logicamente pela sua infinita sabedoria, a sua tremenda capacidade, Ele direciona aquele povo, mas não direciona à toa. Vamos sair daqui e vamos chegar lá na terra prometida, não. Ele vai dirigindo esse povo e Ele vai agindo no meio desse povo com o intuito desse povo se aproximar dele e desse povo passar a conhecê-lo, como Ele estaria se revelando a eles através dos milagres, através das coisas que o Senhor iria fazer. Atravessaram o Mar Vermelho, olha que coisa maravilhosa. Quem poderia ter feito isso? Chegaram do outro lado, entraram no deserto, começaram a caminhar, sentiram sede, encontraram alguns poços, e os poços eram água salobra. Quem é que conhece água salobra? Conhece? Quem já tomou água salobra? Já tomou? Já tomou? Eu também já tomei. É ruim, hein? Que coisa, é escura, né? Eu tomei lá no interior do Paraná, né? Não tinha, a água era aquela mesma né? Água boa que não tem cheiro, não tem gosto e nem cor, né? E a ruim é que tem cheiro, tem gosto e tem cor. E lá, meus irmãos, então houve a transformação daquela água salobra em água potável. E então eles presenciaram o milagre de Deus. Sabe o que Jeremias fala no capítulo 3, versículo 19, aqui de Lamentações? Ele fala o seguinte, ele diz assim, ó, 3:21. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Então, Jeremias, ele fala que ele narra, antes do versículo 21, ele narra um monte de coisas ruins. Mas essas coisas ruins ele não queria trazer na mente dele. Aconteceu. Eu deixo para trás as coisas que ficam e prossigo, vou adiante, vou em frente. Jeremias, ele fala que ele quer trazer na memória dele coisas que lhe dê esperança. Tem pessoas que enchem a mente de coisas ruins. Ela vive no passado, um passado de coisas ruins. Ela traz para a mente dela e ela vem sofrendo, e ela vem padecendo. Ela está vivendo, mas está vivendo carregando um peso terrível em seus ombros, na sua mente. Outras pessoas, eles deixam de viver a realidade e passam a viver as coisas do passado, porque o passado, de uma forma ou outra, lhes traz alegria, lhes traz contentamento, coisa que eles não estão tendo no presente. Mas, irmãos,
Jeremias fala que nós devemos trazer à nossa mente coisas que nos trazem esperança. E coisas para trazer esperança não é você viver no passado, é você lembrar das coisas boas e esperar coisas boas. Esperança de coisas melhores, esperança de coisas boas no amanhã, no porvir. E essas coisas boas acontecem na vida daquele que confia no Senhor e entrega seu caminho a Ele. Então, o salmista, ele fala com aquele povo, que aquele povo só fazia era murmurar. Aquele povo não fazia outra coisa a não ser criticar Moisés, a não ser criticar indiretamente a Deus, a não ser criticar as coisas que aparentemente lhes faltava, mas eles não traziam na memória que o Deus Todo-Poderoso abriu o Mar Vermelho, coisa impossível de um homem fazer. Eles não trouxeram à memória que Moisés, ele purificou as águas ali a mando de Deus, eles puderam beber. Eles não trouxeram na memória que uma pedra acompanhava-os durante o deserto todo, e dessa pedra então jorrava água para saciar a sede deles. Eles não levaram em conta que Deus, em seu infinito amor, guardava-os do sol escaldante do deserto, e à noite o Senhor vinha com uma coluna de fogo para aquecê-los, porque a temperatura era totalmente inversa à noite. De dia era um sol escaldante, à noite um gelo, um frio, mas o Senhor estava cuidando deles. O Senhor estava protegendo. É isso que eu tenho que trazer à memória. Eu não tenho que viver no passado de coisas ruins. Eu tenho que pensar nas coisas boas que aconteceram, e que o mesmo Deus que as fez acontecer ontem, Ele faz acontecer hoje e fará acontecer amanhã. O mesmo Deus, Ele fará. Agora vejam bem, no salmo que nós lemos, escrito pelo salmista Davi, ele fala assim: uns confiam em carro, em outros em cavalo. E esses que confiam em carro e em cavalo, quando eles caem, eles não conseguem mais se levantar. Irmãos, desse povo todo que Deus tirou do Egito, todos eles morreram no deserto, caíram e não se levantaram mais. Todos eles. Na verdade, dessa multidão toda que saiu do Egito, só Josué e Caleb adentraram na terra prometida. Os demais todos morreram no deserto. Por quê? Porque não colocaram a confiança em Deus. E olha o segredo que eu vou lhe contar: eles faziam parte do povo que Deus resolveu tirar do Egito, que Deus resolveu levá-los para a terra prometida, que Deus os estava encaminhando, se revelando a eles, para que eles tivessem confiança. Mas mesmo assim, eles não colocaram confiança em Deus. Eles duvidavam de tudo, questionavam tudo, murmuravam a respeito de tudo, reclamavam a respeito de tudo, e consequentemente caíram, não se levantaram mais. O exemplo que não nos serve está escrito e nós analisamos, e é um exemplo negativo para nós não seguirmos. Mas existem também os exemplos positivos. E os exemplos positivos de pessoas que confiaram no Senhor e que tropeçaram, mas o Senhor os levantou e os manteve de pé, se ergueram. Eu poderia falar do livro de Hebreus, poderia no capítulo 11, onde fala a respeito da fé e a respeito dos heróis da fé, pegar o nome daqueles personagens que ali estão escritos. Eu poderia falar de Abraão, que é o pai na fé de todo aquele que crê. Eu poderia falar de Moisés. Eu poderia falar de Noé. Eu poderia falar também de Samuel.
Eu poderia falar de Elias? Oh, eu poderia. Eu poderia falar também de Jeremias, de Isaías. Eu poderia falar, porque eles estão com o nome escrito lá nos Heróis da Fé. Poderia falar também de pessoas que não estão com o nome escrito lá nos Heróis da Fé, mas a gente sabe que eles foram homens de muita fé, como por exemplo Pedro, Paulo. Poderia falar de Tiago, de João, mas eu quero falar de uma pessoa que ninguém dava muito por ele não. Ninguém dava. Por que ninguém dava muito por ele não? Por causa da sua aparência. Não é que ele fosse uma pessoa feia, não é que ele fosse uma pessoa raquítica, mas ele o era diante de seus irmãos. Os seus irmãos eram muito mais avantajados do que ele, até porque ele era o caçula, ele era o mais novo, talvez ainda não tinha alcançado todos o desenvolvimento físico. Mas, irmãos, a Bíblia nos fala que Deus falou para Samuel: Samuel, eu quero que você vá ungir uma pessoa, porque eu a escolhi para ser rei. E Samuel foi lá na casa de Jessé e falou para Jessé o que ele foi fazer lá. Jessé, você veio aqui para escolher o rei? Deus mandou, é um da sua família, mas eu não sei quem é. Quem são os seus filhos? E Jessé falou para os filhos dele se apresentarem diante de Samuel. E Samuel teve a sua atenção chamada para o mais velho. O mais velho. Por quê? Porque ele era um camarada, ele fazia parte do exército de Saul. Não somente ele, mas outros 2 irmãos abaixo dele. Era uma pessoa assim, que praticava exercício, tinha um físico desenvolvido. Então, quando Samuel bateu o olho nele, Samuel disse: está aí o rei de Israel. Mas Deus falou para Samuel: Samuel, não está aí não. Porque você olha segundo aquilo que os seus olhos vê, só a aparência. Mas eu não, eu enxergo o coração. Por isso que esse rapaz, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi. Chega lá, o Senhor fala: é esse aí, pode ungir ele. Meteu o óleo nele, lá derramou o óleo, ensaboou lá com ele, né? Cheio de óleo. Está lá, ungido rei. Ungido rei. Irmão, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, e quando Jó fala que esses planos, esses propósitos não podem ser impedidos, porque se foi Deus que planejou, não existe força maior para impedir a ação daquilo que Deus já tem em mente. Não existe. Não existe, irmãos. Não existe. Por isso nós o chamamos de onipotente. Por isso, esse atributo que ele não divide com ninguém, que é a sua onipotência, onipresença, onisciência e outros mais, soberania, supremacia, ele não divide com ninguém. Os outros atributos que ele tem, ele divide, que é o amor, é paz, longanimidade, ele divide com a gente. Irmãos, Deus escolhe esse rapaz, mas ele não parou naquele momento, deixou de apacentar as ovelhas do pai dele, ele voltou a fazer o que estava fazendo. Deus está na história. Então, se Deus me ungiu para ser, não sou eu que vou usar de armas e vou conquistar alguma coisa. É o Senhor, Ele me escolheu, Ele quis me escolher, Ele mandou Samuel me ungir. Agora então, Ele vai direcionar a história para me fazer sentar no trono. É isso. E Ele dirige a história. E de que forma Ele dirige a história, irmão? Ele dirige a história porque a guarnição de Israel, ao comando de Saul, que era o rei, e que havia sido rejeitado por Deus, eu quero me ater um pouco aqui. Irmão, presta atenção numa coisa.
Quando Deus está com uma pessoa, Deus tira do coração dessa pessoa toda a dúvida, todo o temor, todo o medo. Deus se manifesta a essa pessoa. E essa pessoa, ela sente confiança em Deus para fazer e realizar as coisas. Mas quando essa pessoa foi rejeitada por Deus, Deus tirou dela a unção. Deus tirou dela a unção de ser rei. Deus tirou dela a unção de homem valoroso. Deus tirou dela a unção de soldado. Deus tirou dela o poder de dominar. Deus tirou dela. Deus tirou. E quando isso acontece, a pessoa, ela perde a segurança. Ela perde a segurança. Deus tirou porque ele desobedeceu. Deus tirou porque ele quis usurpar, fazer aquilo que não lhe era por direito fazer. Então Deus tirou. Aí, meus irmãos, aparece os filisteus para guerrear contra Israel na liderança de Saul. E dentre os filisteus havia um homem de quase 3 metros de altura. Quase 3 metros de altura. Olha, esse homem, olha que eu vou ler a respeito desse homem. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. 2,90 metros, sabe lá o que é isso? 2,90 metros. O camarada era alto. Ele não apenas era alto, né? Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. 60 quilos. Você já pensou você andar com uma couraça com 60 quilos? Logicamente que ele não usava isso toda hora. Ele usava isso para a batalha. Mas veja o tamanho desse homem. Nas pernas usava caneleiras de bronze. E tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de um tecelão. Você conhece lançadeira de tecelão? Quem conhece? Quem conhece tear? O tear. Já viu a lançadeira no tear? Rapidez? Aqui está falando que ele lançava com tamanha rapidez a lança dele. E a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Meu amigo, 7 quilos a ponta de uma lança. O que é isso? Eu não consigo nem ver 7 quilos. A lança do camarada, só a ponta era 7 quilos. Mas uns confiam em carro, não é verdade? Outros confiam no 38, outros confiam no 44, outros confiam na sua couraça, outros confiam em suas armas, outros confiam naquilo que eles buscam proteção. Mas quero lembrar-lhes que o mesmo Davi disse que aqueles que confiam em coisas ou alguém a não ser no Senhor, essas pessoas caem e essas coisas em que eles confiam não conseguem levantá-lo. Mas que ele confiava no nome do Senhor. E por que ele diz que ele confiava no nome do Senhor? Devido às suas experiências pastoral, ao guiar, ao dirigir, ao apacentar as ovelhas do seu pai, quando essas sofriam ataques de urso, de leão, de outros animais, os quais eles combatia contra eles e os vencia. Não tinha ninguém por ele. Não tinha ninguém por ele. Irmãos, esse Davi, ele vai levar uns queijos lá para o seu, vai levar uma marmita para os seus irmãos, e vai levar uns queijos a mando do pai para o comandante da guarda,
E quando ele chega lá, ele olha as pessoas, ele vê os soldados tudo meio assim para baixo, sabe? Tudo cabisbaixo. Vê os soldados assim, meio, todos abatidos. E ele fica indignado, fala, mas o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? E ele começa a questionar. E aí começam a contar para ele o que está acontecendo. Um gigante que está desafiando, um gigante que está dizendo coisas terríveis, está blasfemando contra os exércitos de Israel, está blasfemando contra Deus. E aquilo vai indignando Davi, até o momento em que todos correm, porque havia 2 montes e um vale no meio. E o gigante, ele desce daquele morro correndo, e ele chega no vale, ele olha para as guarnições de Israel, e ele desafia, blasfema contra Deus, fala contra Saul, fala contra os exércitos de Israel. E Davi vê aquilo, e Davi fica indignado. A unção de vencedor estava sobre a vida dele. A unção de governabilidade estava sobre a vida dele. A unção de autoridade estava sobre a vida dele. Diferentemente de Saul, ele não sentiu nenhum medo desse homem. Ele viu a grandeza do homem, mas ele nem se preocupou com a grandeza do homem. Por quê? Porque o olhar dele estava sempre na confiança no nome do Senhor. Irmão, muitas coisas podem se apresentar a você querendo te desafiar. Muitas situações podem vir até você querendo te desafiar. Muitas situações podem vir até você querendo te enfrentar, querendo te envergonhar, querendo te humilhar. E se você ficar olhando para essas coisas, você vai pintar elas pior do que elas são. Você vai medir elas com uma trena maior do que, na verdade, a situação mostra. Davi não tinha olhar para o gigante, não. A confiança de Davi estava na unção que ele havia recebido do Senhor. E ele estava olhando para o Senhor. Ele não estava olhando o tamanho do gigante. Ele não estava olhando o capacete nem a couraça do gigante que pesava 60 quilos. Ele não estava olhando o dardo que o gigante trazia nas suas costas. Ele não estava olhando as caneleiras de bronze que o gigante usava, totalmente protegido. Ele não estava se preocupado com a lança do gigante, que era tão rápida quanto a lançadeira de um tecelão. Ele não estava olhando para os 7 quilos que pesava só a ponta da lança. Ele não estava olhando para nada disso. Ele estava olhando para o Senhor. Amado, qualquer situação que acontecer com você, o teu Deus é maior. O teu Deus é maior. O teu Deus, ele é maior. Então, não tire a sua confiança do Senhor. Confia nele, porque confiando nele você tem esperança, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o grande El Shaddai, Ele é o grande Deus, Ele é o grande Criador dos céus e da terra, Ele é o grande Criador das incontáveis estrelas, das vias lácteas, Ele é o grande Criador do universo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então a sua situação, por mais cabulosa que pareça, amado irmão, por mais terrível que pareça, ela não é mais poderosa do que o teu Deus. Ela não é mais poderosa do que teu Deus. E vejam bem, os filisteus confiavam no seu guerreiro. O guerreiro Golias confiava no seu tamanho, nos seus apetrechos de guerra. Mas Davi confiava no nome do Senhor dos Exércitos. Amado, aqueles que confiam em carros, em cavalos, aquele que confia em qualquer outra coisa, caindo não se levantará,
porque essas coisas não terão poder de fazê-lo levantar. O que aconteceu? Aconteceu o encontro entre Davi e esse homem. E Davi, ao vê-lo vir contra ele, Davi disse: você está vindo a mim com varas, com escudo, você está vindo a mim com lança, você está vindo a mim cheio de apetrecho, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você no nome, sabe aquele nome que ele falou, uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Nosso Deus. E o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu. O salmista Davi, pequenininho, desprezado, humilhado, desprezado por Saul, desprezado pelos próprios irmãos, desprezado pelo exército que queria vê-lo morrer, porque estavam, na verdade, não esperavam que Davi viesse a ter força suficiente para derrotar um homem que tinha 2 vezes o seu tamanho. Mas ele não está só. Você não está só. Você não está só. Amém? Você não está só. Você não está só. Você pode cair, você pode chegar em situações difíceis, mas você não vai ficar prostrado, porque se você confia no Senhor, o Senhor te pegará e te levantará. Fará você dar a volta por cima, para que o nome dele seja glorificado naquilo que ele vai fazer em teu favor. Amém? E que mais? Davi matou o gigante, pronto, acabou. Acabou. Matou, pronto, acabou. E a partir daí, começou uma nova etapa na vida de Davi. Amém, irmãos? Então, você em nome do Senhor vai derrotar esse gigante que está te atormentando e uma nova etapa vai começar na tua vida. Você em nome do Senhor, amado, vai derrotar esse gigante que está te desafiando e trazendo medo, fazendo com que você sinta temor. Você vai derrotá-lo em nome do Senhor e uma nova etapa irá começar na tua vida. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso e é glorioso. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, porque o Senhor me faz entender que não foi do dia para a noite que tudo aconteceu na vida de Davi, mas sim, ó Deus, foi sendo gradativo, as coisas foram acontecendo porque o Senhor estava preparando para que elas acontecessem. E que na vida do meu irmão também ele tem a compreensão que é dessa forma. Não é do dia para a noite, mas é assim no andar continuamente e cotidianamente com o Senhor, que o Senhor vai realizando, vai fazendo e vai estabelecendo o teu querer e a tua vontade. Por isso, Senhor, esse meu irmão que está me assistindo também, meu irmão, em nome de Jesus, o teu Deus é maior do que qualquer situação. O teu Deus pode sobre todas as coisas. A situação pode estar te desprezando. Você pode estar se sentindo humilhado pela situação. Você pode estar se sentindo assim, totalmente ineficaz, totalmente incapacitado, totalmente sem força diante da situação. Mas lembra-te de uma coisa, o Senhor teu Deus, Ele é contigo. O Senhor teu Deus, Ele é contigo e Ele muda a situação. Ele traz
sobre a tua vida uma nova unção. Ele traz sobre a tua vida um novo poder. Ele traz sobre a tua vida a graça redentora dele e faz você começar a caminhar a passos firmes, a passos inabaláveis, a passos de um vencedor. E ele vai fazer isso com você. Ele vai levar você a altas conquistas. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, isso que tem se apresentado a esse meu irmão como algo indiscutível, como algo que ele não pode vencer, como algo muito grande, Senhor, em nome de Jesus, que isso caia por terra, que isso caia por terra e que o Senhor dê a convicção nesse coração de que ele pode todas as coisas no Senhor e de que confiando no Senhor, o Senhor vai trabalhar em favor dele e o Senhor vai estabelecer o teu propósito na vida dele, o teu propósito na vida do teu povo é propósito de pessoas vencedoras e vitoriosas. E assim, Senhor, seja na vida de cada irmão. Assim seja, Senhor, na saúde de cada irmão. Talvez esteja sendo desafiado por alguma enfermidade, por alguma doença. Talvez, Senhor meu Deus, ele esteja sendo desafiado por um desemprego. Ele procura e não consegue. Meu Deus, quem sabe ele está sendo desafiado, que as coisas não estão dando certo, não consegue desenvolver, não consegue caminhar, não consegue desenrolar. Mas hoje, diz o Senhor para nós, é o dia da mudança e da transformação. Porque aquele que confia no Senhor, aquele que deposita a sua confiança no Senhor, ele não é decepcionado em sua esperança. Oh Deus amado, abençoe a todos esses teus filhos, a todos esses teus servos, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém.